Então, bom dia. Bom dia. Nós vamos dar início à aula sobre salvação ou soteriologia. Soter vem do termo grego salvação, por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então, uma aplicação prática geográfica aí. Bom dia. E eu queria começar indicando para vocês que nós vamos ler bastante a Bíblia. Então, deixe sua Bíblia aberta, seja ágil e quando eu pedir, abra, leia, que a gente ganha tempo. Mas vamos orar e pedir que Deus nos conduza nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê graça, me dê sabedoria para transmitir um pequeno resumo de tanta informação, tanta verdade revelada. Que o Senhor nos dê paz, nos dê alegria ao aprender e nos dê um senso de beleza na obra salvífica do Senhor, que nos faça admirar mais ao Senhor e viver de modo que te agrada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o que é salvação? Na lata, direto, assim, às 8h37 da manhã. Quero saber, o que é salvação? Vamos? Vamos lá. O que é salvação? Eu acho que pode ser como a gente atingir o objetivo do plano de Deus, alguma coisa nesse sentido. Não sei. Eu acho que a gente é salvo daquilo que a gente merecia, que é a condenação eterna. Tá. O que mais? Ser liberto de algum mal, salvo. Pra mim é mais fácil. Ser liberto. Existem elementos de verdade nas três respostas. Só que a gente precisa entender salvação de um modo abrangente. Você pega uma azul em outra sala para mim, por favor? Salvação de um modo abrangente. Por quê? Porque a obra de Deus, ela não é simplesmente livrar do inferno, não é simplesmente revelar coisas sobre ele. É um plano, um projeto que se estende ao longo de toda a eternidade. Então eu resumi em algumas palavras: salvação é a obra de Deus de regenerar, justificar, santificar e renovar para a eternidade pecadores. Então salvação não é só o que acontece que faz a gente entrar na vida cristã. Salvação é todo o plano de Deus relacionado a nós, que engloba tudo da nossa vida cristã. Só que para estudar isso fica um pouquinho mais difícil. Tá seco também. Tá. Pode deixar que eu pego aqui. Fica um pouquinho mais difícil se nós não entendermos que é um todo. Então a salvação não começou agora. A salvação, ela começa em algum momento. Momento nem é o termo correto, mas ela começa na eternidade. É interessante falar um momento na eternidade, porque se a eternidade não há momento, mas para nós há momento porque nós estamos no tempo. Então, para fazer sentido a frase, vamos usar assim: em algum momento da eternidade, Deus Trino, que a gente já estudou, determinou que iria salvar pecadores. Onde estavam os pecadores na eternidade? Só. Não existiam pessoas quando Deus determinou. Porque se o decreto dele, se as decisões dele vêm da eternidade pré-criação, o termo que a gente usa é eternidade passada e eternidade futura. Não haviam pecadores para serem salvos quando Deus determinou que salvaria pecadores. Isso é uma das grandes coisas da teologia que a gente fica assim, como? Como que Deus é tão grandioso a ponto de predeterminar, né?
E aí nós precisamos trabalhar com alguns conceitos, e um deles é predestinação. O que significa predestinação? Predestinar. É aquilo que acontece quando você compra alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre. Você colocou seu endereço, ele deve chegar lá. Vejam que eu não falei Correios, né? Que às vezes não chega lá. Mas geralmente na Amazon e no Mercado Livre chega. Então, você deu um endereço e você deu um destino final para aquilo. Predestinação é isso. Deus governando todas as coisas, tudo que acontece para chegar no destino final, que é aquilo que Ele quer, seja lá qual for. No caso, a gente sabe porque está revelado na Bíblia. E aí tem um outro termo que é a eleição. Então, predestinação e eleição são termos que a gente precisa entender quando a gente vai falar sobre salvação. Por quê? Porque eles aparecem na Bíblia. Predestinação não aparece tanto, mas eleição aparece muito na Bíblia. Então aí, Efésios 1, de 3 a 6, eu vou pedir para alguém ler. Vamos ser ligeiros aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Tem muita informação. No grego é um trecho dificílimo. Dificílimo, porque é como se fosse uma frase que Paulo pegou o fôlego e virou repentista, aqueles repentistas nordestinos, que fala 250 frases em uma... Como é que é o termo? Pra gente dar uma respirada aí. Achei que você sabia. Não, é num fôlego só. Ele escreve muita coisa que é uma forma de pregação, porque as cartas não eram simplesmente obras acadêmicas, eram pregações. Era como se ele estivesse pregando por carta, né? E ele vai numa crescente, vai falando, e tem alguns elementos aqui que são, né? Antes da fundação do mundo. Isso dá uma noção de tempo, não uma boa noção de tempo, porque antes da fundação do mundo não tinha tempo, então é um tempo fora do tempo. Fala que ele escolheu, no versículo 4, antes da fundação do mundo, 4, escolheu nele, em quem? Jesus Cristo. Fala que ele predestinou, no versículo 5. Fala que nós fomos adotados como filhos por causa disso que Deus fez, no versículo 5. Tudo isso por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então aqui ele está falando da obra do Deus Trino, mas principalmente da obra de Deus Pai e Filho. O Espírito ainda não aparece aqui claramente. E fala que ele, no versículo 6, ele nos deu isso gratuitamente no amado. Então aqui já elimina várias coisas. A salvação não começa simplesmente quando você ouve do Evangelho. Ela começou como uma ideia na eternidade que englobaria tudo o que acontecesse para chegar até você. Porém, essa palavra mais específica do nome disso aqui, porque a gente usa salvação para tudo, né? Agora a gente vai mastigar salvação e entender várias coisas. A palavra específica para quando Deus escolhe livremente e misteriosamente, a gente não sabe por que Deus escolhe como Ele escolhe, é eleger, eleição, escolher. Ele escolheu que haveriam pessoas dentre a humanidade, toda caída, a humanidade é toda caída, mas dentre essas pessoas Deus salvaria alguns. E é o que está em Efésios 1 aí, né? Porém, assim como a eleição,
há a reprovação. Existiriam pessoas que não seriam salvas. E a reprovação é quando Deus escolhe não salvar alguns e deixá-los em seus pecados. Isso está em Romanos 9, 15 e 16. Então, alguém abra e leia. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Então Deus está falando, eu vou ter misericórdia. Misericórdia é um ato livre, não é um ato preso de Deus. Deus não é obrigado a demonstrar misericórdia por nenhum motivo externo. Não é assim, você existe, logo Deus é obrigado a nada em relação a você. Ou a gente pensa, né? Se eu existo, se Deus me ama, Ele é obrigado a. Deus não é obrigado a nada que Ele não tenha dito que é. A nada que Ele não tenha se comprometido por sua livre vontade. Eleição e reprovação são incondicionais, não são condicionados a. Então existe uma linha que diz que Deus, Ele ativamente, como salvos eleitos, rejeita os réprobos, que é o termo, né, os reprovados, e existe uma linha que diz que Deus salva os eleitos e deixa os não salvos à mercê de si mesmo. A gente não vai entrar nesse debate, mas fato é que pessoas não vão ser salvas e outras vão ser. A não ser que você creia no universalismo, que é que todos serão salvos independentes de Cristo, que aí você já está em outra coisa e aí é uma heresia. Romanos 8, 29 fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho. Os que dantes conheceu, seria a... A gente vai ler até o 30, do 28 ao 30. É que eu estou terminando essa primeira parte aqui, mas é exatamente o texto que vai conectar tudo. Tá, então... Lê do 28 ao 30. Tá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, você quer usar porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Use todo o texto, porque o texto não está voando no espaço. Não é assim, as coisas estão difíceis, deixa eu pegar esse versículo desconectado do resto, mas eu não quero pegar o resto. Não. Você só pode dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, se você entende que aqueles que ele escolheu de antemão, né, na minha versão, ou antes, ele também predestinou, deu um destino e ele deu um meio para isso. Não é só, as pessoas vão chegar à eternidade. Como? De qualquer jeito, do jeito que elas queiram. Não. Ele deu um destino e deu um meio. Destino, chegar até ele. Meio, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele dá um resumão, né? Que é mais ou menos o que a gente vai trabalhar no versículo 30. Predestinou, é o que acontece no passado. Chamou, a chamada está ligado àquilo que Deus faz quando traz você a Cristo. Ele te chama, tem uma chamada geral, todo mundo está ouvindo o Evangelho. Aí você está, não quero saber, agora eu quero saber, agora eu quero esse Deus. Milhões ouvem, milhares se voltam a Cristo. Todos ouvem cotidianamente aqui na igreja. Tem pessoas que rejeitam, que ignoram, que acham que é besteira. Então essa chamada é algo interno. E ele justifica esses que ele predestinou, chamou, e ele glorificou. Perceba que o termo está no passado. A obra
de Cristo ela é completa. O termo já está no passado porque é algo consumado. Não é desfrutado ainda, mas é consumado, já está pronto, já está garantido. Jesus já garantiu tudo isso com a sua obra de salvação, que foi planejada na eternidade. Então isso daqui está ligado aos decretos eternos de Deus, que a gente chama na teologia. Por quê? Porque é um decreto, não vai mudar, ninguém vai mudar a vontade de Deus. Isso daí a gente já aprendeu. E se ninguém muda, está decretado. Mas se aconteceu antes da criação de tudo, é eterno. Mas adentra o tempo, porque o tempo é uma criação. Deus ele é imune ao tempo, porque o tempo não existe para ele, ele é eterno. Mas nós não. Nós precisamos do tempo para existir, para que haja espaço, velocidade, enfim, a gravidade, para que a gente exista. A gente não pode existir no vácuo. Então, os decretos eternos de Deus envolvem essas questões. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Está claro? O texto bíblico é razoavelmente claro. O de Efésios não é tão claro, não. Parece uma grande frase num grande bloco, mas se você pegar cada sentença, fica bem claro. O de Romanos é bem mais claro, porque ele deixa o movimento bem organizado, né? Paulo estava organizando a maneira de pensar. Nós cremos assim na Nova Aliança. Nós cremos que Deus predestinou, elegeu pessoas e que tudo que acontece visivelmente é fruto de algo que aconteceu anteriormente que não é visível e que a gente não tem acesso. Por isso que a gente prega o Evangelho e fala para cada membro da igreja pregar o Evangelho. Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos. Não tem como nós sabermos. O que nos cabe? Pregar o Evangelho. Deus ele não pergunta, ele manda. Ele é o rei. Então, não tem que debater, tem que pregar. Ah, mas fulano, não interessa. Fulano rejeita o Evangelho, fulano ouve melhor. Não interessa. Pregue o Evangelho. Não pregue o seu testemunho, use o seu testemunho, mas pregue o Evangelho, as verdades que envolvem, eu gosto assim, criação, queda, redenção, consumação, ou de onde viemos, o que deu errado, o que Deus faz por nós e o que Ele requer de nós. Tem várias maneiras de falar, mas é importante que a gente entenda que isso nós não temos acesso. Nós sabemos que é real, mas nós não temos acesso. O que nós temos acesso é a pregação do Evangelho que torna isso verdade na vida das pessoas. Alguns vão se converter e outros não. Beleza? Até aqui, tranquilo? Então tá bom. Agora nós precisamos entender que a salvação, ela entra em ação. Aqui, ela ainda não é visível de uma forma instantânea. Você não muda de cor quando se arrepende de crer. Fulano está sendo regenerado, ele está brilhando em douradinho e está emitindo uma luz diferente. Não tem isso. O que nós temos é 1 Pedro 1, 23 a 25. Alguém leia aí rapidinho e alto. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, toda sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, o Evangelho, que foi a palavra anunciada, é palavra de Deus, que regenera. Logo, se nós não temos o Evangelho, se nós temos qualquer outra informação, tipo, isso daqui é o Evangelho. Se eu só falo isso daqui e deixo esse pedacinho de fora, eu não tenho mais Evangelho. Se eu falo só isso daqui, ou se eu falo quase tudo, mas deixo essa pontinha do Evangelho de fora, não é Evangelho. Nós temos muitas dificuldades ao lidar com isso, por quê? Porque nós achamos que isso é muito exclusivista. E é mesmo, por isso que Paulo fala.
Pedro falou, Paulo falou várias vezes, mas o texto mais icônico é Romanos 1, 16 e 17. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é o poder de Deus para a salvação? O Evangelho. O que não é poder de Deus para a salvação? Todo o resto. Então, abraço grátis no semáforo. Dizer Jesus te ama não comunica as verdades da fé. Dizer Jesus te ama não diz quem é Jesus, o que é o amor dele. Então, por isso que muitos dos movimentos que nós temos não são pregação do Evangelho. Eles podem contribuir para a pregação do Evangelho. Mas o Evangelho é o próprio Cristo apresentado através de um conjunto de verdades. Então, quando nós pensamos que é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, é a palavra de Deus que regenera, nós temos que tomar muito cuidado para não falarmos qualquer outra coisa que não a palavra de Deus. Então, falar seu testemunho não salva, seu testemunho não tem poder de Deus para a salvação. Ele pode exemplificar as verdades do Evangelho. Então, fale do seu testemunho e fale do Evangelho. O nome disso aqui é arrependimento. O nome disso aqui é pecado. O nome disso aqui que eu senti é isso, é aquilo. Falar, Jesus mudou meu coração não é Evangelho. Jesus mudou minha vida. É tudo muito subjetivo. Nós precisamos de verdades sólidas. Cristo, quem é? Ele veio há X anos atrás, ele era assim, assim, assim. Ele ensinou isso, isso e isso. Ele morreu, significa isso. Ele ressuscitou, significa isso. E agora está diante de você a verdade. Ele exige de você que você se arrependa e creia. Isso é um ultimato, é um rei. Não é um convite. A gente costuma falar do Evangelho como convite, né? Mas é um ultimato. Jesus nunca falou, se você quiser se arrepender, beleza. Mas se não, tá tudo certo. É sempre arrependa-se. Aí depois Pedro fala, arrependam-se. Abandone o pecado. Eu sou o rei. E eu digo, abandone o pecado. A desobediência vai ser punida. Então a palavra de Deus que regenera. E qualquer outra coisa não. Você pode orar o quanto for. Orar não vai salvar as pessoas. Pregar o Evangelho vai. Você pode pregar sem orar e Deus vai salvar a pessoa. Você pode orar sem pregar e Deus não vai salvar a pessoa através de você. A sua oração contribui, mas o meio de salvação é a pregação do Evangelho. Sem pregação do Evangelho, as pessoas não vão ser regeneradas. E aí eu te pergunto, por que as pessoas precisam ser regeneradas? Eu vi a aula do Oliver da semana passada, então. Por que as pessoas precisam ser regeneradas? Não é retórico. Por quê, amigo? Por que as pessoas precisam ser regeneradas? É. Porque elas estão condenadas sobre a ira de Deus. Porque nós somos pecadores. E ser pecador não é uma frase de efeito para falar, a gente não é tão bom assim, né? A gente está quase lá, mas não é tão bom. Não é isso que significa. Significa que a gente está ao contrário de quase lá. Nós estamos condenados, nós somos apodrecidos. É isso que o pecado faz. Mente apodrecida, sentimentos apodrecidos. Por isso que a gente não pode cair naquela você não conhece meu coração, eu nem preciso. Seu coração é tão ruim quanto o meu e de todos os outros seres humanos. Então, você não conhece meu coração, não muda a realidade. Se você é grosso, você é grosso. Se você ofendeu, você ofendeu. Não interessa seu coração. A gente tem que sair da subjetividade e começar a aplicar as verdades bíblicas à realidade. Então, Efésios 2:1 diz assim, ouçam bem e grave. É Paulo falando sobre o que Deus fez para os Efésios. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É uma obra de Deus dar vida. Ele não é obrigado, ele não dá para todo mundo,
Mas para quem ele dá, a pessoa passa de um estado de morte para vida. E morte e vida são antíteses, são contrários. O morto é o contrário de vivo. Você não exige do morto o que você exige do vivo. Certo? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja tranquilo em relação a isso. Não brinque com cadáveres. Beleza? Então, o que está morto, acabou. Vocês das áreas médicas brincam com cadáveres. Mas, tirando isso, pessoas normais não fazem isso. Então, nós entendemos que um morto, ele perdeu a coisa essencial, que é a vida. Ele não tem condição de fazer nada por si. É isso que significa morto espiritualmente. Espiritualmente, quando você estiver andando na rua, é um exercício interessante. Mas pensa que você está andando no cenário de The Walking Dead. As pessoas só comem e exercitam os seus apetites mais básicos. E vivem, pagam boletos, fazem sexo, comem, dormem, viajam, constroem algumas carreiras. São os apetites mais básicos. Mas quando o evangelho entra, a pessoa ganha um apetite espiritual, um desejo por Deus, por propósito, por coisas mais profundas. Então não espere que uma pessoa não cristã entenda as coisas que você está falando de crentez. Fale de um jeito que ela entenda, mas não espere que ela entenda tudo o que você fala. Se você está falando num linguajar de crente. Ô varão, vigia, hein? É assim que a gente vai falar com a pessoa que não sabe o que significa? Não deveria nem falar na igreja, né? Que é muito pobre esse linguajar. Mas se é para falar, fale de uma forma que uma pessoa que não é cristã entenda o que você quer dizer. Diga o que pecado é. Não use só o termo pecado. Diga quem Jesus é, não use só o termo Jesus. Por quê? Porque é assim que as pessoas vão ser regeneradas. Através da pregação do Evangelho. Isso é muito importante, por isso que eu estou gastando bastante tempo aqui. Porque se isso aqui não ficar claro, o resto então... Nesse segundo ponto aí, essa ordem é proposital ou não foi? De regeneração, fé e arrependimento. Regeneração é fé, mas arrependimento. Ah, tá. Regeneração é o ato de Deus de dar vida a mortos. Pessoas que recebem a vida se tornam capazes de responder a Deus em fé e arrependimento. Então a regeneração vem antes e depois vem a fé e arrependimento. Sim. A resposta. É assim que nós cremos. Porque tem uma linha que crê que a fé vem primeiro. Isso. Que a fé é um exercício do homem. A fé dele gera a regeneração dele. Mas Efésios 1 diz que mortos precisam de vida e não usam a mortalidade deles para produzir vida. Eles precisam de vida para responder a Deus, que seria a continuação do versículo. Então nós cremos que a fé é dom de Deus. Continuando Efésios 2 aí, para vocês abrirem, lá no versículo 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos através da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé. A graça também, né? Obviamente. Mas o meio pelo qual nós somos salvos é fé. Então a fé é a capacidade que Deus me dá de acessar essa graça que eu não tinha como acessar. Então a regeneração, ela é um envolvimento de fé em Cristo, fé que tudo aquilo que aconteceu, porque a gente não está vendo Cristo morto e ressurreto, e fé aqui tem um elemento a mais do que só pensar assim, acredito que é verdade, acredito que o sol existe. Fé tem um elemento de confiança, eu creio e eu confio, e eu me arrisco porque eu creio. Fé está muito mais ligado com o casamento, com a analogia do casamento. Você crê que a outra pessoa entrou numa aliança, por isso que a gente usa aliança, com você,
e você confia que ela não vai te abandonar. Você não tem como prever, não é algo matemático. O que garante é só uma crença. Eu creio e eu confio. Porque eu confio e creio, eu me envolvo. Entendeu? Então é mais do que algo intelectual. É mais do que falar, ok. É literalmente se envolver. Regeneração é a obra divina poderosa na qual incrédulos passivamente nascem de novo. O morto que é desfibrilado, morto clinicamente, vamos dizer assim, aí você desfibrila, igual filme, né? Não que a realidade seja igual ao filme, mas dá pra deixar bem legal, né? Aí pula, né? Aí você tem que fazer sempre 3 vezes, né? Não entendo porque não funciona da primeira. Mas aí da terceira, beleza. Aí volta. O cara não falou assim, ei, tô morrendo. Me desfibrila aí. Ele está morto, ele não tem poder e autodeterminação para fazer nada. Por isso que a regeneração concede a fé para ele crer naquilo que ele ouviu. Não é automático a crença das pessoas, elas precisam de uma obra de Deus. Mas se tem a obra de Deus, elas automaticamente vão ter fé em Cristo e no Evangelho. Mas é necessário uma resposta de arrependimento. O que é arrependimento? O que vocês acham? Mudar de caminho. Mudar de caminho. O que mais? Vamos lá, gente. Começar a tacar tampinha em vocês para vocês acordarem. Arrependimento é mudança geral, mudança de pensar, agir. Tem um elemento que não pode ser ignorado, o elemento cognitivo. Eu não mudo de caminho sem pensar que o caminho que eu estou está errado. Eu não amo um novo caminho se o meu coração não for mudado para que eu ame coisas diferentes. Porque como pecador eu sou estragado, eu amo errado. A questão não é que eu não ame, é que eu amo errado. Isso que é ser pecador. Agora, quando há a fé, a introdução da fé no Evangelho, e eu sou capacitado a me arrepender, Deus ele muda, ele realinha, ele recalcula a rota. E aí eu posso pensar, sentir e naturalmente agir e desejar aquilo que o agrada. Regenerados são convertidos. A gente precisa entender, regeneração é a obra de Deus. Agora, a conversão é uma obra do homem. Aí onde as pessoas fazem muita confusão. A gente tem a sensação de que, nossa, eu me converti, mas Deus me salvou. Como é que eu lido com isso? Atos 11, 18. Alguém abre aí rapidinho e leia. Atos 11, 18. Para a gente achar o equilíbrio. Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Quem se arrependeu? Mas quem concedeu? Quem está trabalhando? Os dois. Na regeneração Deus trabalha, Ele dá vida. O morto não tem como trabalhar. Mas depois que a regeneração entrou em ação, a fé e o arrependimento geram a conversão. Eu vou querer esse Deus. Quando eu estou morto, eu não quero Deus. Deus me dá vida. Ele me dá novos apetites, desejos, prazeres. Logo, agora eu quero esse Deus, porque eu sou capacitado a querer. Não é assim, Deus vira uma chavinha, vira as costas e vai embora. Não, o Espírito Santo, que é quem causa tudo isso daqui, conduz você de uma forma que você seja atraído a Deus. Isso é uma das coisas mais belas, o próprio Deus nos conduzindo. Lembra como Deus se relacionava com Adão no jardim? Ele andava com Adão ao final do dia. E Eva depois. Primeiro Adão, depois Eva. Depois Adão, Eva e Deus. Interessante, né, pensar. Não andava com Eva sozinho, não andava com Adão sozinho, ele tinha comunhão com eles e fazia o quê?
O que você acha que Deus fazia? Ele ensinava a eles. É um elemento cognitivo, mas eles tinham o relacionamento, que é isso daqui, que dá base para isso. Nós não podemos agir com pessoas que não têm relacionamento com Deus como se elas tivessem. A gente está apresentando um estranho. É a mesma coisa que alguém chegar na sua casa e falar: ô Oliver, ame essa pessoa, e te mostra uma foto de um desconhecido. Se dobre a essa pessoa. Mas o quê? Nem sei quem é. O nome dele é Nelson. Nelson Vanderlei. Ele é o Messias. Aí você fala: meu, nem faço ideia de quem é. Quem é Nelson Vanderlei? Mas que não exista um Nelson Vanderlei que veja isso. Que eu fui o máximo absurdo possível. Nós pregamos às vezes o Evangelho como se fosse isso. Nós não apresentamos a plausibilidade de um Deus que existe. A gente só fala: crê em Jesus. Que Jesus? Crê no quê? O que ele fez? Quem ele é? Como eu vou crer? O que é crer? Entende por que é importante entender o processo que Deus trabalha? Isso não é visível de maneira clara. Chorar, dar dinheiro, jogar fora imagens de santos, discos de rock que as pessoas faziam, não é conversão. Conversão é quando eu entendo o Evangelho e eu me alianço com Deus, eu me conecto com Ele, eu me coloco debaixo das diretrizes e ordens dele. Mas é algo que eu me envolvo. Tem que ter um querer. O fato de que Deus escolhe, trabalha e elege na eternidade as pessoas, independente da vontade dela, se manifesta aqui. Aqui eu vejo. Isso eu não vejo. Isso eu não vejo. Aqui eu vejo. Isso daqui diz que isso tudo aqui aconteceu. Beleza? Beleza? Obra de Deus. Conversão é resposta humana. O que acontece na conversão? Eu falei sobre tristeza, né? Sobre arrependimento. Arrependimento é uma forte tristeza pelo pecado. É um desejo de não pecar mais, relacionado a Deus. É uma repulsa. Isso envolve o que eu penso, o que eu sinto, e envolve querer mudar. Por isso que a gente, quando aplica a disciplina bíblica, a gente fala: você precisa parar de... seja lá o que quer que você está fazendo. Parar de faltar à celebração coletiva. Parar de postar foto nu. Parar de trair seu cônjuge. Parar de roubar no seu trabalho. Parar de mentir. Seja lá o que for. Beleza? Como que eu sei que a pessoa se arrependeu? É o único jeito. Não tem jeito de falar: não, mas eu estou tentando. Tudo bem, mas ainda não chegou lá. Nós cremos que se Deus te regenera, você vai conseguir, você não vai só tentar. Agora, instantaneamente a pessoa vai eliminar 100% de tudo que há de errado? Não, mas ela vai dar passos em relação a isso. Se ela fazia 10, vai diminuindo 9, 8, 6, 5, e o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela. Mas ela não pode continuar: 10, estou arrependido, 10, 10, 10, a mesma quantidade de pecado, da mesma forma, eu não estou nem aí. E você não conhece o meu coração, então... Imagina o pessoal chegando diante de Deus e falar: você não conhece o meu... Pera, não vai dar. Enfim, beleza? Fé significa não só uma crença meramente intelectual e subjetiva, mas confiança que você deixa de ser inimigo de Deus, porque o homem morto no pecado é um homem desobediente. O fato de eu estar morto em pecado não me torna puro. Tipo assim, ele é vítima, ele está morto, ele não está fazendo nada de errado. Ser morto espiritualmente significa que eu estou condenado. É algo ativo. Eu pratico o pecado. Se você quiser entender mais, assiste a aula do Oliver. Do Oliver. Ou seja, isso vira realidade na minha vida cotidiana quando eu creio no Evangelho e me arrependo. Tem uma parte que envolve crença, tem uma parte que envolve vida. Se você não entender isso daqui,
você vai agir errado com os outros, você vai esperar o que você não deveria dos outros e você vai achar que você é algo que você não é. Você é alguém que foi trabalhado por Deus, mas você não é perfeito, você não chegou lá e você não é melhor do que ninguém por você ser crente. Você só sabe que não é melhor do que ninguém. A pessoa não cristã, ela tem certeza que ela é melhor do que os outros. O crente é aquele que tem certeza que não é melhor do que os outros. É isso que a regeneração faz. Até porque está todo mundo lascado, né? Ser o melhor de todo mundo lascado não é muita coisa. Mas vamos lá. Como eu sei que sou convertido? Agora eu peguei vocês. E aí? Como eu sei que sou convertido? Vamos lá. Acho que a gente não sente mais alegria em praticar o que nós. A gente sente alegria em quê? Na obra de Deus. Tipo, Estar na igreja, por exemplo. Você não sente mais vontade de frequentar, por exemplo, um barzinho, uma boate, uma coisa. A sua alegria vem de estar entre os seus irmãos. Deus está na boate? Não. Não está? Ele está em todos os lugares, mas. Ele está na boate. Mas Deus está na boate como ele está no culto do povo dele, que adora ele do jeito que ele quer? Entendeu? A presença de Deus, ela é inerente à existência, ao mundo. Mas eu não quero estar onde Deus está, irado contra os pecadores e segurando a ira dele. Eu quero estar onde Deus está se alegrando com os salvos e trabalhando no coração deles. Você não consegue isso no seu quarto sozinho. Você não tem toda a capacidade e potencialidade. Por isso que a gente fala que os desigrejados, se forem cristãos, estão muito errados. Você não é autossuficiente. Deus te deu uma família. E Ele não perguntou se você precisa, se você quer e como é essa família. Ele te deu. É um presente. Receba com todos os benefícios e desafios. Tem gente que tem chulé, tem gente que é banguela, tem gente que fala problema. Essa pessoa que foi salva por Cristo, ela tem tanta dignidade quanto você. Ame-o. Foi Deus que colocou. E Ele não te perguntou nada se você quer esse ou aquele. É exatamente o que você precisa. Essa igreja é exatamente o que vocês precisam para tratar tudo o que vocês precisam da forma que Deus quer. Amém? Isso aí. Entender isso deixa a gente mais feliz. Então, alegria naquilo que Deus diz e perder a alegria naquilo que Deus diz que eu não devo ter alegria. O que mais? Como é que eu sei que eu sou um convertido? Vamos lá. Frutos, né? A sua conduta muda, o seu palavreado, seu apetite, os seus hábitos. É, porque crente come muito mais, geralmente, né? O apetite mudou para melhor? Bem, veja bem. Eu acho que personalidade, cara. Personalidade? Você acha que a personalidade muda? O cara tímido deixa de ser tímido? Eu acho um pouco. O que vocês acham? Eu concordo. Eu concordo porque eu olho pra trás na minha história, eu era uma pessoa totalmente irada com tudo, me explodia o tempo todo. Hoje, se não é Jesus Cristo na minha vida, eu já tinha explodido. Mas um monte de coisa errada e eu falei, não, segura aí, ó, que eu tô trabalhando, não é pra você fazer isso, gritar com seu irmão. Sim. Então, é você começar a olhar pra trás. Eu era uma pessoa morta que usou o vídeo da Rocknet e agora sou uma pessoa viva. Exatamente. É mudança. E mexe com a gente. Então por isso que a gente não pode usar desculpa. Eu nasci assim. Você nasceu em pecado e ia pro inferno também. E aí? Não, sei disso. Exatamente. Deus nos dá toda a condição de sermos transformados naquilo que Ele quer. Ser transformado naquilo que Ele quer não quer dizer que você vai ser necessariamente o que você quer. Mas você precisa ser como Ele quer que você seja. Suas emoções, seus relacionamentos. Você pode ter uma tendência mais tímida ou mais extrovertida. Isso não é ser melhor ou pior. O que você não pode é ficar do mesmo jeito. Por quê?
Porque Deus mexeu em você. Meu, se você tiver um câncer, isso vai mexer com você. Agora você fala que o próprio Deus mexeu em você e continua do mesmo jeito? Não faz sentido. Deus é menor do que o câncer? Deus é menor do que uma moto? Se você for atropelado por uma moto, você vai entender o que é mudança, né? Imagina por uma carreta. Imagina por um trem. Conversão é isso. Deus, ele é um trem em alta velocidade. Ele arrebenta com a nossa vida e refaz ela. Se você acha que Deus não está arrebentando com o seu amor pelo pecado e tal, questione se você é convertido. Se ele não está mudando sua vida, sua maneira de pensar, sentir, suas alegrias e efetivamente sua maneira de agir. Você precisa questionar se você é cristão. Filipenses 3, de 12 a 14, esse daqui é um dos textos que mais me consolam, assim, e que eu uso para consolar os outros por causa disso. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, Paulo falando, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo faz no versículo 13? Qual que é a postura dele? Ele esquece das coisas de antes e avança para as que estão adiante. Acabou. O cristão, ele não vai ficar debatendo e pensando, melhorei 0,5 centímetros, melhorei 1 metro. Não interessa, é hoje. Se eu entendo que minha vida está bagunçada hoje, mudo hoje. Esquece as coisas que para trás ficam. Se Paulo fosse pensar nos cristãos que ele matou e conhecer a família deles, os filhos, oh Deus, não. Ele entendia a seriedade daquilo, mas esquecendo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para Cristo. Se eu vivi errado até ontem e hoje o Evangelho me tocou, vamos embora. Por que eu gasto tanto tempo aqui? Porque, isso daqui é aquilo que a gente não entende. É aquilo que a gente bate cabeça. É aquilo que a gente deveria ter claro, de cor e salteado. Porque se nós somos cristãos, aconteceu na minha vida e na sua, né? Nós não somos carretas tentando atropelar os incrédulos. Nós somos representantes, embaixadores. Jesus é o médico, nós não somos nem médicos. Jesus é o médico. Nós somos só aqueles que levam Jesus até as pessoas. Se eu não entender como ele trabalha, eu vou desrespeitar o processo dele e vou massacrar as pessoas. Agora, justificação é uma das realidades que é aplicada a nós, quando nós somos convertidos. Justificação é o quê? O que é justificação? Isso daí vocês sabem que o Domingos fala direto. O que é justificação? Sem procurar no dicionário, vamos lá. Quero agilidade. Você trabalha com direito, vamos lá. O que é justificar alguém? Você defender a pessoa como eu acho que assim, baseado na vida cristã, foi o ato de Jesus, né? Ele veio, nos justificou através da sua morte na cruz. E da sua morte e Condenação. ressurreição. É importante, a gente não pode esquecer a ressurreição nas nossas apresentações, porque a ressurreição é o selo de Deus. Morte é o sacrifício, mas Deus aceitando o sacrifício é a ressurreição. Ok, o inocente morreu, por isso ele ressurge vitorioso, o não culpado morrendo pelos culpados. E aí? E o que isso gera? Um monte de gente tensa, achando que a qualquer momento Zeus vai jogar um raio na minha cabeça quando eu pecar. Porque é Zeus que faz isso, não é o Deus da Bíblia. Essa ideia que você tem do Deus que está, sabe, agora só estou esperando ele falar aquilo de novo para eu jogar um raio. Não. Justificação ao contrário disso, é a paz. Justificação é isso.
éramos inimigos de Deus, agora há paz. Nós podemos estar com Deus. Acabou. Não, mas é aquilo. Acabou. A justificação é maior do que qualquer pecado meu ou seu. Porque o justo é justo. O justificado é alguém que é considerado justo sem ser justo. A gente precisa entender isso. Nós somos considerados justos por Deus. Romanos 3, 22 a 26. É um ato de Deus. Romanos 3, 22 a 26. Eu vou ler. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados, quem não é justificado não tem acesso a isso, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, resgate que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. O Elder já explicou isso algumas vezes. Deus se torna propício através do sangue, propiciação no seu sangue, mediante a fé que nos dá acesso a tudo isso. Deus fez isso para manifestar a sua, o quê? Não, no versículo 25. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, para ter ele, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o Deus é justo ao culpar Jesus pelos nossos pecados e ao imputar os benefícios de Jesus para nós. Deus não é injusto ao ser misericordioso. Ele transcende a justiça, mas ele não é injusto. Beleza? A gente precisa entender. Justiça de Deus só manda todo mundo para o inferno e desgraça todo mundo e acabou. Vai passar a eternidade sofrendo pelos seus pecados. Misericórdia. Eu decido salvar alguns que não merecem tanto quanto os outros para estarem comigo e receberem privilégios. Quem merece a salvação? Ninguém. Quem recebe? Alguns. Beleza? Faz sentido? Deus é o rei, todo mundo é dele, ele faz o que ele quiser. Ele manifesta a sua justiça de um jeito em uns e ele manifesta a sua justiça de um jeito em outros. Ele é justo e justificador. É o ato de Deus que declara culpados injustos ao imputar, acreditar a justiça de Cristo e creditar as nossas faltas a Jesus. É uma mudança de situação diante de Deus. Nós éramos culpados e aí a coisa muda. O incrédulo, ele está diante de Deus culpado, nesse momento, acumulando ira sobre a cabeça dele, a cada pecado. O cristão não tem mais ira. Deus não está mais irado com você, se você é cristão. Pode falar. Também acho muito importante no Romanos 5, 18 e 19, que fala assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O que isso diz para nós? Nós não vamos comparecer diante de Deus por nós mesmos. Nós temos sempre alguém que nos representa. Ou a nossa representatividade está em Adão, o símbolo do pecado, ou ela está em Cristo, o símbolo da redenção. Agora eu pergunto para vocês, hoje, nesse momento, do jeito que você está aí, com a bagunça que você está na sua cabeça, desafios, boletos, medos, você acha que Deus está satisfeito com você? Não. Você acha que não?
Você acha que quando ele olha para você, ele sente o quê? Não sei dizer, mas eu acho que não, porque como ser humano eu tô sempre um pouco em pecado. Sim. Mas e aí? Qual que é o termo que você dá para isso? Fala, Deus está... Que palavra aqui? Deus está triste, frustrado. Frustrado não, mas triste. O que vocês acham? É onde que eu reconheço que eu estou pecando e venho a pedir perdão e tem que mudar. O que vocês acham? Como é que você acha, sendo sincero, que Deus está te olhando hoje? Como é que você se sente? Você fala assim, eu acho que Deus está se sentindo assim em relação a mim. Vamos falar em termos de sentimento. Na realidade, não é para responder o certo, é para ser sincero. Vamos lá. Eu estou vivendo achando que Deus está se sentindo o quê? Vamos lá. Em relação a mim. Se for considerar as minhas obras, ele está triste. Não, não é suas obras, é o que você acha que ele está sentindo em relação a você Agora, todo. Você não é um pedaço, obra, sentimento. É você. Hoje de manhã, você acordou. Quando você pensou sobre Deus, foi como? O que você acha que Deus está sentindo ao olhar para você? Eu acho que ele está se sentindo alegre hoje. Mas e nos outros dias? Também. Ah, então, tá bom. E aí? Eu acho que ele sente amor. Por mais que a gente não mereça, ele é amor, então ele sente amor por nós, misericórdia. Mas você já se sentiu como se Deus estivesse frustrado com você? Ele está frustrado com você? Ele pode se frustrar com você? não, ele sabe que eu sou. Frustração parte de expectativa. Deus não acredita em você. Eu não acredito em você. Nem você deveria acreditar em si mesmo. Você deve descansar naquilo que Jesus fez por você. Porque Ele é confiável. O nosso sentimento, ele muda a partir do momento que eu acho que Deus sente uma ou outra coisa por mim. Em Cristo não há, Heloísa, mais tristeza e frustração. Deus, ele te aceita como você é. Ele pegou o pacote fechado, com todas as tranqueiras que tem lá dentro. Já viu aqueles vídeos que os caras compram aqueles depósitos cheios de tranqueira nos Estados Unidos? Não sei se é trato feito. Que nos Estados Unidos é comum. Tem várias garagenzinhas, você não tem onde pôr suas coisas, sei lá porque a americana é cheia disso. Coloca um monte de tralha lá. De repente, acha um negócio, um relógio 18 quilates, uma coisa assinada pelo Elvis. O cara compra o negócio fechado. Deus, ele não fez isso no sentido que nós fazemos. Eu não sei o que tem ali, mas eu vou correr o risco. Deus, ele conhece cada coisa que está lá e fala, eu vou comprar isso daí que não vale o preço, mas eu digo que vale, porque eu vou fazer valer. É isso que o sacrifício de Cristo faz. Ele atribui valor a nós. Então nunca, Deus vai olhar para mim e estar frustrado. Então, essa também é uma pergunta. É uma visão errada de quando a gente fala que você falou de Zeus, sei lá, que Deus, você vão acabar com você, então isso seria mais ou menos nessa... Sim, é outro Deus que você está crendo. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não está irado com você. Em Jesus, ele é propício a você. É isso que propiciação é. Ele está do seu lado. A música Êxodo 20 do Projeto Sola, depois escuta, ela é fantástica. Ela é bem tocada, ela é bonita, a letra é legal, a teologia bíblica dela é da hora para tocar na Páscoa principalmente, e em outros momentos. Mas ela fala assim, ao nosso lado Deus está. Esse é o sentimento que a gente deveria ter. A gente sempre tem? Não, porque a gente é besta. Ser pecador é ser besta também. A gente acha que Deus varia de acordo com o nosso humor.
Mulheres têm TPM, variações de humor, e homens não têm desculpa para nada. Eles têm variações de humor por outros motivos. Mas todo mundo tem. Tem TPB, né? Tensão pré-boleto. Você sabe que vai receber. Mulher tem os dois, né? Se a mulher não é fácil. Tem que depender da graça mesmo. Mas a justificação é isso. Deus não pode estar frustrado, Ele nunca vai estar, porque quando Ele olha para mim, Ele vê o sacrifício perfeito de Cristo. Por isso eu sou livre para viver em santidade. Porque Deus nunca vai estar frustrado. Eu não estou lidando com Deus irado. E a adoção, que está lá em Efésios 1:5, que a gente leu, Ele nos elegeu e nos predestinou para sermos filhos dele. Deus faz tudo para que nós nos tornemos filhos. A adoção é se tornar filho. É Deus pegar você, tranqueira, eu, tranqueira, todas as tranqueiras do mundo, pecadores bagunçados, e falar, não é vem direto, é eu vou até você e te trago até mim e no processo eu te limpo. Não é vem, porque não tem como a pessoa vir. Deus vem até nós, nós não vamos até Ele. Ele é o maior interessado no nosso bem. Existem duas maneiras de você entender a salvação, que estão em dois sistemas soteriológicos, né, ou de compreensão. Um sistema diz que eu preciso ir até Deus para Deus fazer algo por mim, e o outro sistema diz, eu não posso fazer nada por mim e eu preciso que Deus venha e faça tudo. São duas maneiras diferentes de entender a salvação. A que a nossa igreja crê é esse. É esse daqui. Cristo vem e faz por nós. O benefício da adoção é tudo aquilo que Jesus merece eu ganho. Tudo que Jesus merece eu ganho. Menos a adoração. Jesus merece adoração, a gente não. Todos os benefícios de ser um filho obediente. Todos os benefícios. Você ganhou benefícios. Lide com isso. Deus te ama, Deus te aceita, Deus te deu dons em Cristo, só em Cristo e por causa dele. Você tem todos os benefícios para hoje e para a eternidade. Simplesmente aceita isso. É parte do pacote. Viva de um modo que você use bem isso. Beleza? Adoção é uma das doutrinas mais lindas, por isso que eu acho que crente deveria adotar. Largar de ser sem vergonha e egoísta e ser o povo que mais adota. Essa é a verdade. Os cristãos que são adotados deveriam ser os que mais adotam. Inclusive entrar na arena pública para facilitar o processo. Ah, ter filho biológico? Tenha! Mas adote crianças. Isso é uma das manifestações mais claras do que Deus fez por você. Você é um nada sem família. Deus te pega e te dá uma família. É isso que é a salvação. Uma das metáforas. Então a adoção é isso. E fala em Romanos 8,16 que Ele nos dá o espírito da adoção a quem clama a Deus. Abba Pai, ou Pai querido. Ou Pai a quem eu amo. Meu Pai. Em Cristo, Deus Pai não é Deus Pai de Cristo só. Ele é meu Pai. Independente do modelo de pai que eu tive. Ele é meu Pai. Agora vamos lá. Santificação. Essa, Efésios 5. Essa é para a gente entender bem. A gente está com pouco tempo, mas a gente precisa passar por isso. 5, 25 a 26. 25 a 27. Vamos lá que eu vou ler. Acompanha aí. Aqui ele está falando sobre a família. Ele está falando sobre maridos e esposas. Mas olha a maneira que ele aplica a teologia ao relacionamento. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santificação é isso.
É Jesus te tornando aquilo que Ele quer que você seja. E se você foi convertido, não separe santificação do resto. Se você foi convertido, Deus vai te forçar a ser santo. Jonas entendeu muito bem isso. Você pode fazer numa disposição mais obediente, ou você pode ficar lutando contra Deus e sofrendo mais como um filho rebelde. Mas se você é cristão, se você é convertido, o compromisso de Deus não é só mudar você, mas é continuar mudando você ao longo da sua vida até você chegar a Ele na eternidade. Santificação não é uma obra de esforço humano. Não é Deus me salva, agora eu me viro. Santificação é uma obra de Deus que inclui o meu esforço. Salvação não. A obra de regeneração, fé e arrependimento não. Conversão eu respondo a Deus. Eu quero. Na santificação também. Eu preciso querer para que eu frutifique. Um funcionário que entende e veste a camisa tende a crescer mais. Tende. Às vezes tem gente boicotando. Mas tende a crescer mais. Pessoas mais dedicadas tendem a chegar mais longe. A crescer. Normalmente é assim. Quando não há outros fatores. Santificação está ligado a isso. A gratidão de... Lembra Filipenses 12, 13? Vocês lembram o que diz lá? Se não, tem que ler. Porque vai que alguém lembra de cor, né? Já fala aí. Alguém lê aí. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver a salvação é a santificação. Não separe vida santa de ser salvo. Deus não separou. Se você quer falar que é cristão, você precisa batalhar por santidade. E aí eu pergunto para você, quais são alguns dos aspectos da santificação? Coisas que você precisa fazer ou que você precisa assumir para a sua vida. Vamos lá. Reconhecer os seus pecados. Isso. Você precisa reconhecer. Reconhecer e fazer o quê? Mudar suas atitudes. Precisa tratar desses pecados. Não é só falar, nossa, né? Sou grosso mesmo, né? Aí você está sendo hipócrita. Exatamente. Falar, sou, não devo ser e eu preciso de ajuda para não ser. Deus me ajude. Pessoas me ajudem. Falem comigo quando eu for, porque eu quero mudar. Ou sou indiferente. Na nossa cultura, ser indiferente é melhor do que ser irado. É melhor do que ser passional, alguém que sente. Mas o indiferente vai para o mesmo inferno. O indiferente é politicamente correto, mas ele não ama. Indiferença não é amor. É simplesmente não me envolver. Seria um ponto neutro. Só que não existe neutralidade. Mas para nós, o indiferente, eu consigo tolerar. Agora, quem me ama me desgasta. Por isso que a indiferença e o amor não são a mesma coisa. Não dá para amar e ser indiferente. Cristo nos convoca a nos envolvermos, não a sermos indiferentes. Não a deixa lá, alguém vai falar, alguém vai orar, alguém vai fazer. Não, se você viu, tem tudo a ver com você. O contrário de amor não é ódio. Não, é indiferença, porque o amor é o sacrifício a. E o contrário de amor é reter. Amor é dar, no padrão bíblico, é me sacrificar. E a indiferença está ligada com o egoísmo, é eu não me dou, eu não me deixo gastar, eu não quero, eu não estou disposto. Mas eu tenho uma pergunta. Em algumas situações, por exemplo, onde tem muito conflito, a pessoa começa a agir com diferença para não ter mais aquele desgaste. Então, isso é usado, mas não é o método de Deus. Indiferença não quer dizer que você não sabe se abster do conflito. Eu me importo,
mas eu entendo como me relacionar. A indiferença é, eu não me importo, eu quero que se dane. Tipo assim, não me enchendo o saco, você se lasca e tudo e tá beleza. Esse é o sentimento do indiferente. Ele usa as pessoas, ele não as ama. E existem muitos cristãos indiferentes. Eles não entendem como eles estão sendo travados e tolhidos do crescimento, porque acha que focar em si. A pessoa acha que ela é o centro de Deus, que ela é a pessoa mais importante para Deus. Logo, ela vem para a igreja e acha que é Deus e ela e pessoas que estão atrapalhando ela ou ajudando. E não é assim. O negócio não é Deus e eu. O negócio é Deus e a igreja dele. E eu faço parte dessa igreja. É diferente. Deus e a minha família. Eu faço parte dessa família. O foco não é eu e Deus. O foco é eu e Deus através do relacionamento com a família de Deus. Deus não está mais comprometido comigo do que com a sua igreja. Ele está comprometido comigo porque eu sou parte dessa igreja. Beleza? O que mais? O que um crente que precisa se santificar faz, gente? Vamos lá, minha gente. Esforço. Você tem que se dedicar. A quê? Tem que se esforçar. No quê? O que vale a pena o esforço? Pensando em santificação. Não? Não. Eu não entendi a pergunta. Não, qual que é o seu esforço? Você vai se esforçar para quê? O que te santifica? Fala, preciso me esforçar. O que é esse esforço? Buscar Deus, orar, Ah. meditar, confessar, ouvir conselhos. Eu acho que ele esforçar a obedecer. Obedecer é a palavra que resume ativamente. Obedecer, é isso. Agora, orar é obedecer a Deus? Sim. Ele manda a gente orar. Contribuir financeiramente é obedecer a Deus? Ele manda a gente contribuir. Investir tempo em pessoas é obedecer a Deus? Ele manda a gente investir. Assim como ele manda a gente reconhecer o pecado, assim como ele manda a gente desenvolver a nossa salvação, ele não está dando uma lista de coisas, ele está dando uma vida a ser vivida, a vida de Jesus. Então quando a gente reduz a uma lista, a gente não entendeu o todo. A gente precisa entender que não é uma lista de regras, é uma vida a ser vivida, é um estilo de vida, é um todo com inúmeras realidades que eu não consigo resumir em não, pode fazer isso, não pode fazer isso, pode fazer isso. Isso não é vida cristã. Não deveria ser, para muitas pessoas é, mas não deveria ser assim. Tem uma pergunta. É reconhecer o seu pecado e ser vulnerável diante de Deus é a mesma coisa? Como é que é? Reconhecer os seus pecados e ser vulnerável diante de Deus é a mesma coisa? É parte do processo. Porque quando você reconhece, você admite que você é carente, necessitado. Não tem como reconhecer que você precisa de Deus sem ser vulnerável. Por isso que a soberba, ela é tão anticristã. Porque, nós somos pó. Uma poeirada aqui. Nós somos nada. É Deus que nos atribui valor. Não somos nós que nos atribuímos valor e a gente convence Deus do nosso grande valor. É Ele que nos atribui valor. Logo, eu não posso ser cheio de mim diante de Deus. Porque não tem nada. Eu não sou cheio de nada. Eu sou vazio. A condição do pecador é ser vazio. A não ser que você queira usar a analogia de estar cheio de pecado, mas nós somos vazios, carentes. Por isso que a santificação é o processo de transformação. É aplicar a salvação que eu já ganhei. Eu acho interessante até semelhante a questão de se sentir que Deus está frustrado com você, essa questão da lista que você citou. Porque eu vivi assim também, os meus pais e parentes assim, né? Ó, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, tá certo. Tem que ser assim, tá errado. Né? Fica assim. Vida cristã não é isso. Quando a gente entende isso, muda, né? Até a admiração ao que Jesus fez. Mas qual que é o ápice?
Isso daqui é a maior parte da nossa vida. Santificação é a coisa que você tem que entender, porque você vai viver isso anos, a não ser que você se converta e morra rápido. Então, tirando esses casos muito específicos, você vai viver anos nisso daqui. Você precisa entender isso daqui. Você precisa entender o que Deus está fazendo. Você precisa entender que isso daqui não é instantâneo. Isso é instantâneo. E isso não é instantâneo. Beleza? Santificação demanda passos. E às vezes você dá passos para trás. Infelizmente acontece. Mas é o meio de Deus moldar nosso caráter, nossa mente, nossa admiração por Jesus. Agora, viver em comunhão com a igreja nunca é citado, infelizmente, quando a gente fala em santificação. E é a maior ferramenta que Deus te deu. Deus não te deu uma Bíblia para se trancar em casa e falar, estou cheio do Espírito Santo. Não, não é isso que diz Efésios 5. Lá é algo coletivo. Você ora, canta, salmos, hinos, cânticos espirituais, você fala a verdade para os irmãos, recebe a verdade deles. O meio de Deus santificar seu povo é a sua igreja. Essa individualização, ela é contrária ao cristianismo e ela te enfraquece. Por isso que é muito mais fácil a gente crescer e gostar de ler a Bíblia junto do que fazer sozinho. E manter esse hábito prazerosamente crescer. Porque Deus não te fez para ficar sozinho. Tenho algo bombástico para você. Deus não te fez para ficar sozinho. Uau! Mas aí eu vou e falo, não estou conseguindo orar e ler a Bíblia. Nossa, Deus. Procura alguém, procura um crente, confessa, pede ajuda. Leia a Bíblia em casa. Mas leia a Bíblia com outros crentes. Não é menos valioso. Não, porque quando eu leio em casa, quando você lê em casa, é para quê? Para você falar que faz melhor? Para que ninguém te atrapalhe? Ah, quem é o centro disso? Você? Você não quer ter que perder tempo explicando nada, ou ouvindo o outro, ou mudando a sua rota? Essa semana eu estava estudando com um grupo de amigos sobre arte, e aí eu vi um post, uma foto nossa, e é um amigo que eu não vejo há muito tempo. Ele falou assim, nossa, muito feliz que você se converteu, não sei o quê. Aí conversando com ele, e você está indo na igreja? Não, o evangelho me basta sozinho. Aí eu conto pra você que não é bem assim, como você quer que eu te explique a situação. Você está feliz porque eu estou fazendo certo, mas você não precisa fazer o certo? Ele ficou assim, né, tipo... Ué. Aí eu fiquei com aquela cara, aquele meme de paisagem, nossa, meu irmão. Aí eu falei assim, se não quiser, pode visitar a igreja do meu Eu fiquei em choque, como assim? Só o evangelho te basta, sozinho? Não, o evangelho me basta. Mas não quer dizer que eu não tenho que viver todo o evangelho. Ele me basta para aquilo que Deus fez para bastar. Ele não fez para que eu vivesse sozinho. E Ele não me dá essa opção. E chega no ponto da preservação dos santos, ou perseverança dos santos, que é o quê? A obra de Deus de manter a nossa fé continuamente até o fim da vida e por toda a eternidade. Não é a minha obediência e o meu esforço que me mantém. É o cuidado e o sustento de Deus ao fazer com que eu continue obedecendo. Entenderam a diferença? Não é o meu esforço. É Deus mantendo eu me esforçando e obedecendo. Porque quando eu não me esforço e não obedeço, Deus continua me mantendo. Aí Ele me disciplina, me encoraja e aí eu volto para o caminho. Então não é o nosso esforço que vai fazer a gente chegar lá à eternidade com Cristo. O esforço só de uma pessoa fez isso, que foi de Jesus Cristo. O resto, ou seu esforço é para santificação, ou seu esforço não vale de nada. Aqui é esforço. Tudo isso daqui é o que Deus faz. Beleza? É Deus que nos mantém. Se você vai permanecer na fé até o último dia da sua vida, seja lá quando for, é porque Deus está mantendo a sua fé. Não é porque você é dedicado, esforçado, porque você leu bons livros, ou porque no seu coração você sente sei lá o quê. Não é por isso. É só Deus que nos mantém. Se dependesse da gente, a gente ia estragar tudo. A gente ia jogar pela janela e se autodestruir na primeira luta que tivesse. Tipo os israelitas. Exatamente. Nós somos eles.
Eles são nós. Nós somos isso. Se Cristo não nos segura e não nos sustenta, a gente se mata. A gente joga fora, a gente se destrói, a gente devora uns aos outros. Agora, porque Cristo mantém, eu posso me arrepender e recomeçar quantas vezes for necessário. Eu posso crescer e eu posso encorajar outros. Isso é a salvação. Beleza? Então, é isso aí. Sejam salvos, desenvolvam a salvação de vocês, me ajudem a desenvolver a minha, com temor e tremor. Orem para que pessoas sejam salvas e entendam, Deus não quer só te livrar do inferno. Na verdade, isso é a parte mais simples, porque quando Ele te regenera já está garantido. Agora, foque na sua santificação e na sua compreensão de que você foi justificado e adotado. Você precisa disso para manter sua sanidade. Senhor, nos abençoe, nos conduza e nos faça admirar o Senhor pela Tua obra perfeita. Nos ajude a nos comprometermos uns com os outros e contigo. Nos ajude a amar ao Senhor e manifestar isso de forma prática em uma vida santa. Nos ajude a rejeitar o pecado. E nos ajude a sermos felizes em Ti, de maneira profunda, intensa, aproveitando tudo de bom que o Senhor nos dá. E também aproveitando a disciplina e aquilo que o Senhor nos tira ou não nos dá para o nosso bem. Assim oramos juntos por nós, pela Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.